fazer a ligação, né? Muito bem. Então, vai ficar cortado o iniciozinho da aula, porque eu esqueci de ligar a gravação. Mas o que acontece, então, aqui, não é? No direito potestativo, o sujeito passivo não me deve nada, prestação nenhuma. Então, eu tenho direito potestativo de demitir-me da universidade. Isso é direito potestativo meu. Ah, mas o que a universidade tem que fazer com relação a isso? Ela não tem que me dar nem fazer nada. Ela só está obrigada a aceitar a interferência na esfera jurídica de direitos dela. É só isso, não é? É só isso. E essa é uma coisa belíssima para a nossa vida também, porque direitos potestativos a gente simplesmente aceita as pessoas praticando, né? A pessoa rompe uma amizade com você. Você não tem que se sentir mal. É direito potestativo dela. Ah, mas será que eu fiz alguma coisa errada, tal? Não interessa, não é? Não interessa. Ah, você foi demitido. Tudo bem, paciência. É direito potestativo do seu empregador te demitir. Não é verdade? E aí? O que você vai fazer? Não vai fazer absolutamente nada, não é? Se já tiver recebido os seus direitos subjetivos. Mas é o direito potestativo do seu empregador de te demitir não corresponde em você nenhuma prestação, em absoluto. Ah, corresponde o meu dever de trabalhar, né? Mas isso é uma outra relação jurídica. Tudo certo? É isso. Então, veja só, na decadência, o que é atingido é o próprio direito. Então, fulminar no direito não sobra mais nada. Quer dizer, seu pai vai lá, compra o anel, por engano, compra um anel de ametista vermelha, acreditando ser um anel de rubi. Certo, beleza. Ele tem 4 anos para anular. Não anulou para exercer o seu direito potestativo de desfazer o negócio que ele realizou em erro. Não desfez? Paciência, tudo bem. Né? O negócio está validado. Mas o comerciante não fez nada de errado, nem existe pretensão. Né? E isso é fundamental, porque, veja, já que é do direito potestativo, a decadência se refere ao direito potestativo, né? Aqui tem uma nota explicativa, naturalmente, né? Então, a decadência não pressupõe o ilícito, né? Não há prestação, não é? É o próprio direito, não há prestação e é o próprio direito potestativo que você pretende exercer. Né? Não tem prática de ilícito. Já a prescrição supõe necessariamente um ilícito, né? Violado o direito, nasce para o titular a pretensão. É com o ato ilícito da violação do meu direito que surge para mim a pretensão. Pronto. Né? Vejam, portanto, que são institutos rigorosamente discerníveis, né? Rigorosamente. Na prescrição, eu tenho o ato ilícito, surge a pretensão, eu perco a pretensão e conservo o meu direito. É isso. Tá? Na decadência, eu só tenho o direito potestativo, não há ato ilícito, eu tenho prazo para exercício do direito potestativo. Se eu tenho prazo para exercício do direito potestativo, esse prazo é decadencial. Tá? E note que o prazo prescricional é sempre para você exercer uma ação, porque a pretensão se exerce mediante ação. O prazo para exercício de um direito potestativo, não. Né? O prazo decadencial pode ser, né, para você exercer um direito qualquer seu. Tá certo? Qualquer um direito seu pode ser submetido a prazo decadencial. Tá? É que alguns não são. O direito que você tem de separar-se do seu marido, da sua esposa, não faria sentido a gente estabelecer prazo para isso. Mas o direito para anular o casamento tem prazo, desde a data do casamento, desde que você descubra a circunstância, entendeu? Alguns direitos potestativos não são submetidos a prazo, outros são submetidos a prazo. Esses que são submetidos a prazo são submetidos sempre a prazo decadencial. Não importa se o exercício deles possa ser extrajudicial ou se o exercício deles seja necessariamente judicial. Tá bom? Muito bem. Aí, moçada, né, dá para a gente seguir um pouquinho. Veja,
A prescrição necessariamente atinge pretensões exercitáveis mediante ações de eficácia condenatória. Olha que interessante. Já que a universidade não me pagou o meu salário, a primeira coisa que eu quero com a minha ação é que ela seja condenada a pagar-me. Você entendeu? Já que o indivíduo não pagou o empréstimo, o que eu quero é a condenação dele ao pagamento do empréstimo. Já que o meu pai não me pagou os alimentos devidos, a ação de alimentos, que era a condenação do meu pai no pagamento de alimentos. Por isso que sempre que eu tenho uma ação de eficácia condenatória, a eficácia da ação é determinada pela primeira intenção que a gente tem, eu tenho um prazo prescricional. Tá certo? Agora, isso é diferente também, de novo, da decadência, porque a decadência atinge direitos potestativos e não pretensões, aos quais, se não exercitáveis por livre manifestação de vontade, corresponderão ações de eficácia constitutiva. As ações de eficácia constitutiva são as ações que visam a constituir uma situação jurídica. Elas são positivas ou negativas, Às vezes, eu quero é desconstituir, mas elas têm eficácia constitutiva. Então, o seu pai realizou o negócio jurídico mediante erro. O que ele quer com o negócio? Que o comerciante seja condenado? Não. Com a ação, que o comerciante seja condenado? Não. Que o negócio seja desfeito, que o negócio seja anulado. Então, é uma ação de eficácia constitutiva em sentido negativo. Ah, professor, mas o comerciante será condenado a devolver o dinheiro e o meu pai terá que devolver o anel. Não é assim, professor? É assim, mas a gente não pode falar daí de uma condenação. A gente simplesmente está dizendo que ou a condenação é efeito secundário só da declaração, do desfazimento da situação jurídica. Você entendeu? Então, ações de eficácia condenatória que querem que o réu seja obrigado a fazer alguma coisa são submetidas a prazo prescricional. Ações de eficácia constitutiva que querem constituir uma situação jurídica nova ou desconstituir uma situação jurídica existente são submetidas a prazo decadencial. E ações de eficácia declaratória não são submetidas a prazo, nem prescricional, nem decadencial. Olha que interessante. Pensa só. Nós falamos a nulidade absoluta, o negócio nulo de pleno direito não convalesce pelo decurso de prazo, ele nunca valerá. Porque o que você quer do juiz é uma declaração que aquele negócio sempre foi nulo. Então, nunca vai anular o negócio. Vocês não contem para ninguém, mas eu só tenho 47 anos. Pareço bem mais velho, Eu sei. Estrada de terra, Muito trabalho, tal. Fiquei com essa cara de mais velho. Mas eu só tenho 47 anos, sou um menino. Mas com 47 anos, eu vou lá e descubro que sou filho do Pelé. Que minha mãe veio dar um passeio aqui em Santos e foi assistir um jogo do Santos Futebol Clube, não resistiu. E eu sou filho do Pelé. Ora, eu falo, desculpa, papai, mas eu vou pedir a paternidade lá do Pelé, o reconhecimento da paternidade. Vou fazer uma oração, pedir desculpas para o meu pai e pedir o reconhecimento da paternidade do Pelé. Aí você vai dizer assim, professor, se o senhor for reconhecido como filho do Pelé, o senhor vai ter direito à herança dele. É verdade. Mas o que a ação quer é o reconhecimento da paternidade, não é? Mas o Pelé pode ser condenado a te pagar alimentos em determinadas situações? Sim, pode, mas isso é uma eficácia secundária, Porque a gente quer o reconhecimento da paternidade. Daí eu te pergunto, mas, com 47 anos você pode pedir reconhecimento de paternidade, professor? Esse prazo não prescreveu, não decaiu, O seu direito de pedir ação? Não, porque a minha paternidade não é constituída pelo juiz. A minha paternidade, a minha filiação com relação ao Pelé, ela existe ou não existe. É isso, vocês entenderam? Então, uma ação declaratória de paternidade não pode ser submetida a prazo. Uma ação declaratória de nulidade de um negócio jurídico não pode ser submetida a prazo. Você percebeu?
Então, quando vocês estudarem direito processual civil, né, essas 3 eficácias das ações com mais profundidade, eu espero que você continue na Santa Cecília, e se vocês continuar na Santa Cecília, você vai ser aluno de excelentes professores de processo também. Quando vocês estudarem isso com mais profundidade, você vai se lembrar. Ah, bom, beleza, né? Então, a eficácia da ação é o primeiro querer, né? O primeiro propósito dela é que determina a sua eficácia. Se o primeiro propósito dela é a condenação do réu a fazer alguma coisa, é porque se tratava de uma pretensão. Então, as ações de eficácia condenatória são submetidas a prazo prescricional, como regra, né? Como regra. E veja, todo prazo prescricional se refere ao exercício de uma pretensão judicialmente. Todo prazo prescricional, né? Ah, professor, aí o professor de processo vai falar das ações de eficácia constitutiva em sentido positivo ou negativo, que é, na verdade, essa possibilidade de um indivíduo interferir na esfera jurídica de um outro indivíduo, que não pode resistir a isso, né? Isso é um direito potestativo. Aí vocês vão ver que o direito potestativo pode ser exercido mediante ação ou não, né? No mais das vezes, a ação nem é necessária, ele pode ser exercido normalmente. Mas se ele é submetido a prazo, ele é um prazo decadencial. Então, olha que interessante, a prescrição sempre se refere a uma ação, porque afinal de contas é uma pretensão por um ato ilícito. O direito potestativo, a decadência, não se refere necessariamente ao direito de ação, tá? Pode ser ao exercício extrajudicial de um direito. A gente falou aqui, as partes, num contrato de compra e venda de bem imóvel, né, estabelecem que o vendedor tem o direito de recomprar a coisa, num prazo máximo de até 3 anos. Decadência convencional, eles estabelecem no contrato o direito potestativo do vendedor de recomprar a coisa, por tal preço, né? Pelo mesmo preço, com juros, correção monetária e tal. Se esse direito potestativo é submetido a prazo, né? Então, boa, é decadência, né? E note que quando o comprador, o vendedor vai lá e recompra a coisa, ele está desfazendo a eficácia da compra e venda anterior. Você percebeu? Né? Então, é uma ação de eficácia constitutiva em sentido negativo, né? Ah, professor, opção de compra, né? Você vai lá, aluga um bem e tem lá a opção para o inquilino, ao final do contrato, comprar o bem. Direito potestativo, vai ter um prazo lá para esse cara exercer esse direito de recomprar, de comprar o bem que ele alugou, né? Mas você pode estabelecer isso, tá bom? Muito bem. São 2 coisas bastante diferentes, monstruosamente diferentes, né? Mas é assim com tudo na vida, gente, né? Quem não conhece, quem nunca criou cavalo, vai olhar para o cavalo e vai falar: ah, esse aqui é cavalo, né? Não sabe se é macho, se é fêmea, se o cavalo é capão, se o cavalo é inteiro, não sabe de nada. Daí você vai conhecendo o cavalo, você fala: ah, olha aquele potro lá, olha lá aquele garanhão ali, olha lá aquele cuiudo, olha aquela égua lá. Não é? É assim, pô. Portanto, um cara que diz assim: ah, não, prescrição e decadência é a mesma coisa, eu nunca fiz questão de entender essa diferença e tal, é um cara que não está olhando para a realidade, ele não está conhecendo, você entendeu? Muito bem. Aí, né, vocês vão lembrar de mim lá na aula de processo civil. Veja, o prazo prescricional é sempre estabelecido por lei, né? Só a lei estabelece prazo prescricional, porque é o exercício de uma pretensão, né? A vontade das pessoas não poderia restringir o acesso ao judiciário, né? O acesso ao judiciário é direito fundamental de todo mundo. É exercício de uma pretensão, acesso necessário ao judiciário, né? Agora, a decadência pode ser estabelecida pela lei, decadência legal, né? Caso no qual será tratado como questão de ordem pública, naturalmente, como a gente já falou, ou pela vontade das partes, decadência convencional. É claro que se eu posso estabelecer o prazo
pela minha vontade, o prazo decadencial pela minha vontade, eu também posso renunciar desse prazo, eu também posso alterar esse prazo, né? Nos limites da lei, mas posso. Ou seja, a decadência convencional, ela é tratada de uma maneira especial. Se as partes puseram, as partes podem dispor, você entendeu? A prescrição, como é posta pela lei, não pode, em absoluta, de maneira alguma, tá bom? E daí que vem a maior semelhança, né? Ou melhor, não é a maior semelhança, porque a maior é o decurso do prazo mesmo. A semelhança mais importante entre esses dois institutos, né? Eles decorrem de norma de ordem pública. Né? Desde a primeira aula sobre prescrição e decadência, eu estou tentando colocar isso com clareza para os senhores, né? Para que vocês não vacilem sobre isso. Como assim, professor? Olha só. Se a gente imaginar a prescrição e a decadência como um mecanismo que se refere à vontade dos particulares, então a gente estaria dando um privilégio para o devedor. Ah, não, porque aí, se não for cobrado, então o devedor está privilegiado, não pode mais ser cobrado, né? A gente estaria dando um privilégio ao criminoso no caso da prescrição em direito penal. Ah, não, porque, né, o criminoso não foi punido até agora, não pode ser punido mais. É evidente que não é isso, né? A razão de ser da prescrição e da decadência é a estabilidade das relações jurídicas e, portanto, a estabilidade da sociedade, né? É a segurança jurídica que está aqui em questão. É para que eu não possa agora ser surpreendido por uma ação penal de uma coisa que eu fiz lá quando eu tinha 18 anos de idade, né? Não posso agora ser surpreendido por isso. Imagine só. Ora, na minha época, o Código Penal previa, por exemplo, o crime de sedução, né? E dizia, a letra da lei dizia assim, seduzir mulher honesta. O que era mulher honesta é uma outra discussão. Mas era crime na minha época lá. A gente estudava ainda o crime de sedução. Veja, aí o cara está agora com 47, 50 anos e vai ser, ah, não, mas você seduziu lá a menina, tal, que era uma mulher honesta. Não dá, não é para proteger o cara que eventualmente fez isso. Não dá. É para que o Estado não possa usar esse seu direito de movimentar ação penal para pressionar os outros, né? No direito civil não dá, é para que o credor de uma obrigação não use o seu direito para outros fins, né? Para pressionar o devedor. Ah, se você não me fizer isso, então você vai ver, você entendeu? É por uma questão de estabilidade das relações sociais. Portanto, não está disponível à vontade das partes, nem a prescrição, nem a decadência. Por isso que elas são irrenunciáveis, né? E a principal dificuldade que a gente teve foi com relação a essa renunciabilidade. Mas vamos falar um pouquinho mais. Olha só. Por que elas decorrem de normas de ordem pública, né? A prescrição não pode ter os seus prazos alterados pela vontade das partes. Claro, né? Essa nota aí é só para apontar. Essa nota aqui é só para apontar, né, para o artigo do Código Civil que fala sobre isso, lá, o artigo 92, tá? Muito bem, porque ela não está submetida à vontade das partes. A decadência convencional, né, é claro que quem põe pode dispor, quer dizer, se eu estabeleci o prazo, eu também posso alterar o prazo, né? Mas na decadência legal também não é possível que você altere prazos decadenciais estabelecidos pela lei, né? Fazendo só a restrição de que às vezes a lei ela faz os seus temperamentos, né? Então, o direito de recompra, por exemplo, a lei diz que as partes podem fixar prazos de até 3 anos. Quando a parte fixa prazo de 1 ano, ela não está fixando um prazo diferente da lei, naturalmente. Ela não pode, mas não pode fixar um prazo de 3 anos e 6 meses, porque aí ela estaria alterando o prazo legal, tá bom? Muito bem, ó.
A prescrição deve ser conhecida de ofício pelo juiz. A decadência estabelecida na lei também deve ser conhecida de ofício pelo juiz. Né? Claro. Né? A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. E a decadência, aí é uma especificidade, também pode ser alegada em qualquer jurisdição, ainda que seja convencional, ainda que seja estabelecida pela vontade das pessoas. Não é? Então, não é, na verdade, que a decadência convencional não tem ordem pública. Tem ordem pública. Né? É só que a gente permite que a vontade desfaça o que ela fez, mas ela não pode violar a ordem pública. É isso. E aí, né, a decadência, olha aqui nesse lado do quadro último, é irrenunciável quando estabelecida por lei, claro. Né? E aí, esse é o artigo mais confuso dessa parte, eu creio, né? Diz que a prescrição apenas é renunciável se atendido os requisitos do artigo 191 do Código Civil Brasileiro. Diz o artigo 191 que as partes podem renunciar da prescrição depois que ela correr. Isso não é renúncia da prescrição, isso é uma forma de dicção do nosso legislador, né? Ora, é que na prescrição eu tenho o direito e eu tenho a pretensão. Eu perco a pretensão. Mas se a outra parte espontaneamente vem e paga, está valendo, está bom o pagamento. Porque eu continuava tendo o direito, não é um pagamento indevido. Não é? Então, se a parte pode pagar a dívida prescrita, é evidente que ela pode, depois de prescrita a dívida, ela pode também dizer assim, olha, você me dá mais um prazo de 2 anos e eu te pago, você entendeu? É uma evidência. Essa coisa de dizer que a prescrição é renunciável quando atendidos os requisitos do artigo 191, é uma questão de dicção do legislador, né? Porque não é, na verdade, renúncia da prescrição, é o reconhecimento de que sobra o direito subjetivo comum da existência, de que o que prescreve é só a pretensão. Tá bom? Referido à aula passada, a gente tem que prazos prescricionais podem ter seu curso impedido, suspenso ou interrompido por causas previstas em lei. Não é? Isso é absolutamente verdadeiro. A gente estudou na aula passada. E que os prazos decadenciais têm curso forçado, né? Ou seja, eles não podem ser impedidos, suspensos ou, ou interrompidos, né? Exceto quando se referirem aos absolutamente incapazes, né? A proteção dos absolutamente incapazes, essa é igual na prescrição e na decadência. É precisamente esse o último quadro aí. Né? Na prescrição, a proteção aos incapazes está presente nos dois institutos, posto que não há curso de prazo contra o absolutamente incapaz e garante-se o direito do relativamente incapaz e da pessoa jurídica de recuperar o seu prejuízo contra o seu assistente ou representante legal. É exatamente o mesmo texto do outro lado da lousa, né? Da nossa lousa virtual aí, para dizer que, né? Com relação à proteção aos incapazes, a gente tem uma semelhança. Então, quais são as semelhanças entre prescrição e decadência? As duas coisas supõem o exercício, supõem o decurso de prazo. Né? As duas coisas são estabelecidas por normas de ordem pública. E os dois institutos também protegem os incapazes. Quem disser que as semelhanças vai além disso está perdido na maionese, né? E a gente não pode tratar, né, nem o que é bem parecido da maneira igual. Né? Não tem uma distinção teórica dentro do direito que esteja mais clara do que a distinção entre prescrição e decadência, na verdade. É por preguiça, que é falta de querer estudar, é que as pessoas dizem, é parecido, deixa como tá e tal. Né? Se você parar para pensar no efeito prático, tudo bem, eu não posso deixar correr o prazo prescricional, eu também não posso deixar correr o prazo decadencial. Né? Então, por isso é que, às vezes, né, as pessoas negligenciam essa diferença. Agora, e a oportunidade que você tem para aprender essa diferença é aqui, comigo, em Direito Civil, e com o professor Rogério Merrani em Introdução ao Estudo do Direito, porque
Os caras do direito do trabalho, eu acho que não conhecem a diferença, sinceramente, são poucos. Os caras do direito tributário, eles conhecem, porque eles são obrigados, mas conhecem mal para burro, explicam mal para burro, é um horror, sinceramente, né? Professor, vamos ver aqui as dúvidas. O Estado exerce a pretensão pelos incapazes? Quem exerce a pretensão pelos menores são os seus tutores na falta dos pais, né? Seus representantes legais, seus tutores na falta dos pais. Agora, quando você não tem pais e você não consegue nomear um tutor idôneo para o menor, né? Aí ele está sob a tutela do Estado. Então, em tese, o Estado pode exercer as suas pretensões, tá bom? Desses menores entregues à tutela do Estado. Ah, professor, mas eu já vi o Ministério Público atender interesses, né, de menores que têm pais e tal. É verdade? Pode ser? Pode sim, né? Porque a gente tem que proteger como sociedade os menores, né? E o Ministério Público não entra nos direitos estritamente individuais, mas sempre onde há interesses difusos, sociais e coletivos, o Ministério Público tem que ter legitimidade para agir, né? Porque não é só a parte. Tá? Então, o que a gente vê é que quando o direito de um menor é ofendido, não é só aquele menor, né? É toda criança. Por isso que a gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Eu tenho um interesse, é, é, um interesse social aí mesmo sendo atingido. Né? O que seria a exceção do artigo 190? É isso aí, os absolutamente incapazes, né? Contra os absolutamente incapazes não corre nem o prazo decadencial. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Professor, há prazo dentro do ato de demissão? Há prazo para tudo dentro do direito. Bonitão. Né? Há prazo para tudo dentro do direito. Para você fazer a homologação da demissão, né? Para você devolver a carteira para o empregado, para você pagar as verbas devidas, você entendeu? Tem prazo para tudo, velho. Agora, se me pergunta um prazo do direito do trabalho, meu irmão, pode perguntar à vontade, mas eu não vou saber te responder. Mas tem prazo. Tudo no direito, basicamente, tem prazo. Tá bom? Mas poderia caducar, professor, ou decair, né? Isso é muito importante, né? Vamos pensar. Nem todos os prazos são decadenciais ou prescricionais. Não é? Dentro do direito processual, por exemplo, tem um instituto que é formidável, que chama preclusão. Né? Então, depois você vai estudar preclusão. Entre as formas de preclusão, está lá a preclusão temporal. Se o advogado não responde à ação no tempo correto, ele prejudica barbaramente o seu cliente. Aí você vai dizer assim, por quê? Porque decaiu o direito dele? Não, não é direito potestativo, né? É prazo prescricional, porque precluiu, né, o seu direito de defender-se. Então, acontecem os efeitos da revelia e tal. Então, é um outro fenômeno. Portanto, assim, nem todos os prazos dentro do direito são prescricionais ou decadenciais, né? Entendeu, Daniel? Então, Entendi, esses professor. prazos aí, né, a gente não vai. Esses prazos da questão do direito do trabalho não são prazos, como regra, decadenciais. Né? Prazo para devolver a carteira, não é. Né? É um prazo estabelecido pela lei e submetido à multa. Né? Então, se o patrão não fizer isso, ele sofre multa. Né? Se ele não pagar as verbas devidas pela rescisão até, eu acho que a primeira audiência, não tenho certeza, mas eu acho que até a primeira audiência, ele tem que pagar depois em dobro, e etc, etc, etc. Né? Mas eu não quero citar o exemplo dos prazos no direito do trabalho para não me colocar em risco de errar, né? Porque as normas se atualizam. Então. Mas você quer ver um prazo prescricional dentro do direito do trabalho é para apresentar a reclamação trabalhista. Tá? E como as verbas devidas pelo empregador são sempre verbas, né,
são sempre direitos subjetivos, comum da existência, quer dizer, o empregado tem direito ao salário, o empregador tem que ir lá e pagar. O empregado tem direito ao adicional de salubridade, o empregador tem que ir lá e pagar. É uma prestação devida. Então, a reclamação trabalhista é uma ação de eficácia condenatória. Eu tenho prazo para entrar com a ação de reclamação trabalhista de 2 anos. E eu tenho prazo também prescricional para cobrar cada uma das verbas no direito de trabalho, que é outra coisa que os advogados trabalhistas também não conseguem explicar. Tem 2 prazos prescricionais, é de 2 anos para entrar com a ação, mas é de 5 anos só para comprar o negócio. Eu falo, meu filho, pelo amor de Deus, né? O prazo para você entrar com a reclamação trabalhista é de 2 anos, né? Porque ela é uma ação de eficácia condenatória, né? 2 anos após a rescisão. Mas o prazo para você pedir cada uma verba dentro do direito de trabalho é de 5 anos. Quer dizer, se você demorar 2 anos para você entrar com a reclamação trabalhista, você só vai conseguir recuperar as verbas dos seus 3 últimos anos de vínculo, né? Então, Daniel, que graça aí na comunidade jurídica mais rasa, infelizmente, é um conhecimento raso também, né? É uma dificuldade de aprofundamento, uma falta de curiosidade. Por isso que eu digo para vocês, no primeiro ano, se vocês forem curiosos, forem fuçadores, quiserem verticalizar no trem, não ficar só na horizontal, entendeu? Pô, velho, você tem muito a ganhar. Ó, vai acabar o nosso tempo, né? Eu vou interromper aqui, são 7h40, vamos retomar às 7h50.